de vez em quando, mas de fazer 24 horas por dia. No mínimo 75 anos após os 17, quando ele oficialmente abraçou a doutrina espírita, instituiu uma casa espírita junto com os amigos e posteriormente a Casa Espírita Meimei, onde se faziam as reuniões mediúnicas, aliás, que deram origem a 3 dos livros da trilogia psicofônica, Instruções Psicofônicas, Vozes do Grande Além e Registros Imortais. 3 livros que trazem para nós a fala de gente como a gente, porém já desencarnado, que vinham através da espiritualidade superior até o Centro Espírita Meimei e através da fala de Chico, narravam o que foi a sua vida na Terra em 50, 60, 40 anos e o que os esperava no além-túmulo. Mostrou para nós, Chico, através desses livros, qual a semente que esses irmãos plantaram enquanto encarnados e mostrou quais os frutos colheram após a desencarnação. E Chico não só fazia isso e aceitava e não queria confronto, num exemplo maravilhoso que nós devemos seguir de tolerância religiosa, sem julgar ninguém, como ainda cooperava dentro do possível, até encaminhando doações que recebia para as igrejas. E Chico teve nessa segunda fase, dos 17 aos 21 anos, de 1927 a 1938, uma fase de entrar para o espiritismo propriamente, com o trabalho nas casas espíritas, com as mensagens, e aí Chico iniciou a sua terceira e mais longa fase, porque de 1931, às margens de um açude lá em Pedro Leopoldo, ele viu primeiro uma imagem maravilhosa, uma cruz, uma luz, e logo depois uma figura trajada com roupas estilos sacerdotais, e recebeu Chico. A presença do Públio Lentulus. Recebeu Chico a presença daquele senador romano na época de Cristo e que se fez apresentar com o nome de Emmanuel. E Emmanuel, ali após umas breves palavras, conversando com Chico, perguntou quase que como dizendo: vai trabalhar para Jesus. E ali, Emmanuel disse à pergunta feita pelo Chico do que ele precisava fazer. E aí ele então disse para Chico: você precisa de trabalho, esforço no bem, dedicação. E Chico perguntou se para essa tarefa ele contaria com a ajuda dos bons espíritos. E Emmanuel disse: sim, eles estarão sempre contigo, enquanto você quiser trabalhar, tiver essa perseverança, esse esforço no bem. Mas você precisa de 3 requisitos: disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina no corpo, disciplina do corpo, disciplina da mente e disciplina do espírito. Pode nos parecer uma conjunção, e é, porque nada disso se separa do ponto de vista desse nosso objetivo, mas a disciplina do corpo, muitos de nós peca, porque não cuidamos do corpo físico, que ainda que transitório e aparentemente de menor importância, é sumamente vital para a nossa evolução, conquanto nesta fase de encarnação o espírito precisa do corpo físico para cumprir o planejamento reencarnatório, que não foi feito pelo corpo, foi feito pelo espírito com a ajuda dos mentores, mas que foi escolhido um corpo
que conseguisse levar adiante aqueles anos, 40, 50, 60, 80, que nós nos propusemos no planejamento. É como se pegássemos um carro aqui hoje e programássemos viajar 1000 quilômetros e não cuidássemos do corpo, do carro, de calibrar os pneus, de pôr um combustível adequado. Então essa disciplina do corpo parte de nós fazermos a primeira das caridades, que é cuidar de nós, enquanto corpo físico. A disciplina da mente, porque muitas das vezes pouco fazemos de errado aos olhos dos outros, mas a nossa mente maquina, maquiavélica, às vezes vinganças, pensamentos negativos. E aí vale bem o vigiai e orai de Jesus, que quando um pensamento nos aflore contrário à lei de Deus, nós temos que primeiro vigiar. Opa, isso é contrário a que Jesus me ensinou. E aí ore, pedindo a Deus que nos ampare mais uma vez diante de mais uma queda, que nos ajude a nos reerguermos e que principalmente Jesus nos ilumine para a gente achar de novo a estrada perdida. E a disciplina do Espírito, porque é o Espírito quem comanda o corpo, é o Espírito quem comanda a mente e é o Espírito que progride. É essa luz imperecível. Aliás, tem um livro com esse título, falando do Evangelho segundo o Espiritismo, falando do Evangelho de Jesus, que nos traz muito para que exerçamos o verdadeiro amor. Então nós somos essa luz tirada da luz maior que é Deus, e esse Espírito imortal precisa cumprir, e é Ele quem determina. Deus é tão bom que nos deu o livre-arbítrio, nos deixa plantar a semente que nós queremos no jardim da nossa existência. Mas Deus, ao lado de ser tão bom, é por demais justo, que faz com que cada um, podendo escolher a semente que quer plantar, tenha que colher daquilo que plantou. É que nós conhecemos como lei de ação e reação, mas que na prática e na realidade é a lei de causa e efeito, que Jesus se referiu não com esse nome, mas já nos deixou há mais de 2000 anos com a fase e a frase célebre: a cada um segundo suas obras. Nada mais é do que ação e reação, nada mais é do que causa e efeito. E falando assim de Chico, eu continuo terminando essa fase de uma mini biografia, dizendo que a partir do trabalho com Emmanuel, aos 21 anos de idade, ele escreveu centenas de livros. A FEB cataloga cerca de 420 e poucos, mas hoje o Instituto Editora Vinha de Luz já tem catalogado 523 obras, mas não são todas de Chico, através da sua psicografia. Nessas 523 obras, há muitas mensagens de Chico que não tinham sido publicadas, que foram. Há muitos livros falando sobre Chico, com o uso da vida de Chico. Então hoje já existem mais de 500 obras advindas de Chico. Eu digo isso não para exaltar Chico, que não é o intuito, muito menos dele, mas para mostrar que nós temos obras maravilhosas dentro do Espiritismo e que não precisamos ficar recorrendo a pseudo-obras espíritas, que muitas das vezes, como foi dito aqui na abertura, tendem a fazer um novo Espiritismo que não existe, porque se fizermos um novo Espiritismo, não é cristianismo. E o Espiritismo já se disse, não somos uma nova religião, uma nova invenção, não trazemos novidades senão aclarar, como Jesus prometeu: prestes a partir, guardai os meus mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo, e eu rogarei ao Pai que vos mande um outro Consolador, que lhes aclarará tudo o que tenho vos dito e hoje não entendeis.
e ainda te dirá muito mais. Dentro de uma filosofia de fé raciocinada, que Chico encarnou muito bem, mas uma fé raciocinada nas bases espíritas trazidas por Kardec, raciocinada nas bases cristãs trazidas pelos evangelhos de Jesus. Mas o Espiritismo nos traz numa linguagem atual, nos traz numa condição que Chico muito bem soube nos deixar. E eu costumo dizer nas minhas falas que ou eu sou simplista ao extremo, ou muita gente quer tanta confusão para chegar ao óbvio, porque o Espiritismo é simples. Chico era simples. Nos traz a verdadeira doutrina do Cristo, que é o amor, através da caridade, dizendo: fora da caridade não há salvação. E essa salvação é fora da caridade, não há evolução. E o que é a caridade moral ensinada pelo Cristo? O Livro dos Espíritos, na pergunta 886, diz que é a benevolência para com todos, não só com os que nos querem bem, para com todos. A indulgência para com a imperfeição alheia é entender o outro no estágio evolutivo do outro, assim como entendemos um filho ou um neto de 1, 2 anos que entorna o prato e nós dizemos: ah, mas ele é apenas uma criança, ele não sabia que se colocasse na ponta da mesa que cairia. Nós temos indulgência para com as crianças e nós temos que ter indulgência para com todos, até porque precisamos muito de indulgência ainda. E essa indulgência é entender o outro no estágio evolutivo do outro. E o perdão das ofensas, que também não é para o outro, é para nós. Perdoar é nos livrarmos do peso, do entulho que nos aperta, que nos pesa e que não nos deixa evoluir, que faz com que carreguemos de manhã, de tarde, à noite, no banho, no almoço, no jantar, em qualquer hora, a mágoa contra quem porventura tenha nos ofendido. Esse perdão é para nós, ainda que também seja para o outro, mas ninguém acende uma tocha para iluminar o caminho de outro sem primeiro iluminar a si próprio. Basta fazer isso em casa quando está sem luz. Acende uma vela, mas você é o primeiro a receber aquela luz. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Quando perdoamos, passamos para todos o perfume do amor, do ensinamento de Jesus. Mas o primeiro a sentir a maravilha deste perfume é quem exala, é quem perdoa. Fazemos tanto diferente que oramos o Pai Nosso e repetimos muitas das vezes sem sentir o que falamos. Me perdoa, Pai, assim como eu tenho perdoado. Não é Deus que nos pune, Chico nos ensinou isso. Somos nós mesmos que pedimos: eu quero que você me perdoe como eu tenho perdoado o outro. Eu dou a sentença. E aí, se eu não perdoo? E Chico veio encarnar isso. E ao longo desses seus mais de 400 livros psicografados e psicofonados, nada saiu além dessa simplicidade, através dos ensinamentos dos irmãos que, como nós, estiveram na Terra centenas ou milhares de vezes, desencarnaram centenas ou milhares de vezes, e lá, sem a ilusão do corpo, percebendo tudo o que se passa aqui na Terra e as oportunidades perdidas, Chico trouxe para nós a história de tantos, trouxe a de espíritos evoluídos, através de Emmanuel, de André Luiz. Quando eu digo evoluídos, mais evoluídos que nós, mas também ainda com muita
coisas a fazer. Todos esses livros, e é muito importante, hoje nós temos aqui Jesus em Nós. É um dos livros de Chico que trata, este especificamente, de reportagem da artista Nair Belo e da artista apresentadora Hebe Camargo acerca de dúvidas da vida, que são dúvidas delas, dos telespectadores, são dúvidas nossas. Viajaram mais cedo, existe mais alguns livros nesta característica, que são histórias narradas pelos próprios atores da história, história de vida. Gente como a gente que desencarnou e trouxe, através das mais de 10.000 cartas psicografadas por Chico, algumas se transformaram em livros com autorização da família, e aqui trata de alguns desses que desencarnaram e que depois, orientados pelo seu anjo da guarda e pelos espíritos que os acolheram nas colônias espirituais diversas, mandaram cartas de consolo à família, de esclarecimento. Tem diversas. Inesquecível Chico, que é um pouco da biografia e das histórias da vida de Chico, também é muito bom. E Mais Luz, como foi lido pelo nosso irmão aqui na abertura, nada melhor do que um título para exatamente mostrar o conteúdo. Mais Luz, esclarecimentos através de falas simples, de palavras simples, mas de resultados vitais, importantíssimos para a nossa vida como um todo, da nossa encarnação, existência, jornada terrestre especificamente. São luzes a nos mostrar que podemos escolher o caminho a seguir, e aqui dentro muito nos ajuda. Eu estou sem controle do horário, eu tenho mais quantos minutos? 20. Mais 20 minutos, nós vamos agora falar do Chico, mas do Chico humano, do Chico gente como a gente, que tem uma ou duas doenças que não são punições, são oportunidades. As doenças, Chico bem explicava, são lembretes dos céus para que nós possamos atentar para as nossas deficiências morais. Chico não tinha uma doença. Ele era um médium tão poderoso, como é que ele teria uma doença? Mas ele também não teve duas doenças. Isso é para nós. Chico teve mais de 10. Para começar, pela visão, estrabismo numa vista, problemas de catarata, problemas que o deixaram praticamente cego de um olho. Vista sempre escorria, sempre tinha problemas, sempre tinha que ter medicações. Teve problemas cardiológicos, mas com características de cardiológicos vieram tantos outros. Chico teve problema de um tumor no calcanhar. Veja, só em lugar bom. Problema no pé. Não dá para eu ir ali, gente, eu sou um pobre coitado. Não dá para eu ir ajudar o próximo, eu preciso de ajuda. Problema na vista, como caminhar com um pé, com um tumor no calcanhar e não enxergar direito? Como é que eu faço esforço para ir na casa dos outros se eu tenho problema de coração? Ah, eu vou morrer porque eu tenho que operar da próstata. Isso pode acontecer comigo, eu ainda não sei, mas isso é de Chico. O Chico teve, eu vou ler as doenças do Chico só para a gente. Problemas desde criança, tumor no calcanhar, hérnia, angina, labirintite. Que coisa boa labirintite. A gente vai para o mundo espiritual, né? Você começa, você não sabe onde eu estou, para onde eu vou. Labirintite. Problemas cardíacos, teve só 2 infartos. Só 2 infartos. Problemas da visão, deslocamento do cristalino, enfisema pulmonar, mas também com a vida que ele levava. Ah não, ele não levava uma vida voltada para os vícios da matéria. Nunca fumou. Nunca fumou. Aí,
é que nós espíritas hoje temos condições de entender que Deus é justo. Afinal, se Ele não nos der novas oportunidades, do nascimento à morte física, nós somos injustiçados. Porque olha a injustiça com Chico, um homem que nasceu pobre, ficou órfão, foi espetado com garfo pela madrasta, não estudou direito, passava necessidade, teve isso tudo de doença, nasceu com enfisema pulmonar e não fumou, não bebia. Deus não é justo, a não ser que entendamos que a reencarnação é um fato comprovado e que Chico estava se depurando, como ele dizia. Claro que de vez em quando ele reclamava, mas tinha o Emmanuel como freio, como na história da peruca, que até hoje eu não sei direito. Dizem que Chico queria peruca porque não queria ficar feio. Dizem que Emmanuel disse que ele tinha que usar peruca para não enfeiar demais o mundo. De um jeito ou de outro, Chico era Chico como a gente, do ponto de vista de doenças e de algumas dificuldades. Mas ele escolheu. Eu me lembro da música de Kelly Smith, uma garota de talvez 18, 20 anos, em que ela fala: eu podia ser herói na mesma hora em que escolhi ser vilão. Porque é uma escolha. Emmanuel, tô fora. Eu já tenho problema, já sofri com madrasta, já perdi a mãe, já passo fome, trabalho e recebo pouco. Eu ainda vou fazer de graça, escrever tantos livros? Tô fora. Naquela hora, ele escolheu ser o herói. Mas ele podia, e é muito mais fácil escolher ser vilão. Ainda mais com essas doenças que tinha e que viriam. É uma situação que a gente tem que analisar com sentido prático. Eu fico até arrepiado nesse momento, porque eu não estou falando para vocês. Eu estou falando para mim. Já falei para mim isso antes. O Espiritismo, para mim, é o bálsamo consolador que Jesus prometeu, mas é também a minha consciência, já conhecendo mais, me cobrando atitudes. Jesus veio, já tendo antes mandado outros emissários, como João Batista, o Elias. Veio depois de Jesus tantos outros, Francisco de Assis, mais recentemente Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, para nos rememorar o que ele mostrou. E aí nós achamos bonito o que Chico fez, o que Madre Teresa fazia, o que Divaldo, o que Raul Teixeira faz aqui próximo em Niterói. Achamos bonito o que o Hélio, com todos os seus colaboradores lá no Batuíra, no GAM, fazem. Mas não é para achar bonito, é para exemplo, modelo e guia. Quando Jesus é tratado por nós espíritas na pergunta 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para nos servir de exemplo? Jesus. É a pergunta, é a resposta menor do Evangelho, do livro do Espírito, 5 letrinhas. Jesus é o modelo a quem devemos copiar. Jesus é o guia a quem devemos seguir. E Chico Xavier é a reencarnação dessa ideia. Não a reencarnação de Jesus enquanto Espírito, mas a reencarnação das ideias que Jesus deu. No sentido de nos servir de modelo, nós que ainda dentro desse processo evolutivo estamos imperfeitos, não somos imperfeitos, estamos imperfeitos, mas nós, sendo esses espíritos em evolução constante, crescente, nós precisamos de fazer algo. Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia e o perdão. É isso que Jesus fazia, é isso que todos os demais que vieram para nos relembrar
faziam. É isso que Chico fez e ainda faz conosco. E um exemplo disso é que estamos aqui hoje. Num feriado, quando muitos podiam estar escolhendo ser vilões, estamos procurando ser heróis. Não heróis do mundo, mas heróis de nós próprios. Vencendo os vícios do homem velho, que ainda tem dentro de nós e não é vergonha ter. Vergonha nenhuma. Ah, mas eu ainda sou invejoso. Meu amigo, você está encarnado hoje com esse vício, porque ao longo de muitas encarnações anteriores, você arraigou isso em si. E não é por depois de 400 ou 500 ou 600 anos de um vício moral que nós vamos terminar com ele em um dia ou em uma encarnação. Mas podemos em diversas encarnações ir tirando 10% dele. Se eu cheguei com 60, saio dessa com 50, chego na outra com 50% de invejoso. Mas melhor do que nessa. Na próxima 40, quem sabe eu dou um salto de 20 e um dia a inveja está riscada do meu cardápio de escolhas, de necessidades para corrigir. Chico fez isso. E nas suas histórias ele demonstrava. Eu vou falar rápido e vocês depois vão refletir sobre isso. As bem-aventuranças, vamos relembrá-las? Bem-aventurados os humildes. Chico era humilde? Sim. Bem-aventurados os resignados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Chico passou por essas 4? Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração. Ele dizia que não, mas ainda não estava puro, ele estava batendo a porta para a pureza. Bem-aventurados os pacificadores. São degraus numa escala que Jesus didaticamente nos deixou, porque só seremos pacificadores se formos humildes. Só seremos resignados se formos humildes, porque resignação é aceitar com fé. O humilde não aceita nada porque ele sabe tudo. E só quem é resignado e não se insurge, não se rebela, consegue a mansuetude que Chico conseguiu. E a partir daí, humilde, resignado, manso, eu clamo por justiça. Mas a justiça, sendo só justiça, seria justiceiro aquele que aplica só a justiça. A misericórdia, porque se Deus não tivesse dentro dos seus atributos a misericórdia, nenhum de nós sobreviveria, porque na realidade Ele nos entende. O amor cobre uma multidão de pecados. E aí Chico traça essa subida, e eu não sei onde ele está hoje, além daqui, com a sua energia, mas ele, por certo, já galgou muito do que ele precisava para chegar, como nós chegaremos a espíritos puros. E encerrando, eu faço a lembrança do livro Boa Nova, capítulo 3, onde Jesus, nos anos 30, antes das suas maravilhosas aparições, recosta-se próximo a um templo onde alguns sacerdotes animadamente conversavam, e ali é interpelado por eles, mesmo diante daquelas roupas sujas e simples, de uma viagem longa a pé desde Jericó, Jesus encantava pelo olhar diferenciado, o que levou Hanan, um dos sacerdotes, a dizer: que fazes tu por aqui, Galileu? Jesus, com humildade e respeito, levanta-se, apesar de cansado, e diz: passo por aqui para implantar o reino de Deus. O sacerdote, conhecedor das leis, diz para ele: reino de Deus? Que pensas tu venha ser isso? E ele redargue: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. O sacerdote, entre irônico e perturbado, diz: obra divina em tuas mãos? Um gesto de desdém. Obra divina em tuas mãos? Como pensas levar adiante tamanha empreitada? Por acaso tens o apoio dos príncipes e poderosos? E Jesus disse: não.
Os meus colaboradores estão e virão de todas as partes. São eles, inclusive aqueles lá de Silva Jardim, que irão comigo implantar na terra o reino de Deus. O sacerdote então perdeu as estribeiras e disse: obra divina com fragmentos de lama? Porque somente com lama, que é o material que os tolos e ignorantes que podem lhe ajudar, você só construirá a sua obra divina com lama. E Jesus fala para ele: sacerdote, não existe mármore mais perfeito do que um coração voltado para a prática do bem. E não existe melhor ferramenta do que a boa vontade. Parece que Jesus falava de Chico. Parece que Jesus falava: daqui a 2000 anos eu vou mandar alguém com essas características. Mas todos nós fomos chamados de colaboradores de Jesus. Colaborar com Jesus significa trabalhar com Jesus. É o que Ele espera de nós. Porque Ele não precisa trabalhar para evoluir. Ele já está lá. Mas Ele veio para nos ensinar e nos mandou Chico. Então hoje, nesta homenagem a Chico, Chico não é chegado a homenagens inócuas, vazias de condecorações. Assim como tantos outros espíritos luminares, Chico terá, tenho certeza, como maior homenagem que nós façamos o que ele nos ensinou. Então, gratidão é o sentimento que temos que ter como homenagem a Chico. Chico, muito obrigado por tudo que nos ensinou. Chico, você trouxe para nós tudo isso. E é essa homenagem que ele quer, não exatamente como simples festividades, mas a homenagem que nos mostra que ele, Chico, fez muito e nós tivemos a oportunidade. Eu não tive, por falta de compromisso. Eu sou espírita há 12 anos, quase 13. Eu não conheci Chico e muito menos o espiritismo, como muitos de vocês podem ter conhecido. Mas é um homem do nosso tempo, é um ser como nós. Se nós pudéssemos fazer uma analogia, Chico encarna o espiritismo, porque Jesus disse que mandaria um consolador para nos esclarecer, para nos consolar. E Chico encarnou isso, esclareceu tanto com as suas palavras tão simples. Encarnou nele o consolo, com as suas mais de 10.000 cartas, com mais de 500 obras. Chico é o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho